Passada a eleição, o governador eleito de Mato Grosso pelo Democratas, Mauro Mendes, já iniciou os trabalhos de articulação para a transição do governo. E esse é um dos assuntos agora relativos aí à nova gestão, e está aqui ao vivo o governador eleito Mauro Mendes. Boa tarde, governador. Obrigado, boa tarde, Lúcio. Boa tarde aqui, boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham aí por todo o estado de Mato Grosso. E primeiro, Lúcio, me permita a oportunidade aqui de agradecer a todo cidadão, a todos os eleitores, mais de 840 mil pessoas que confiaram em nós o seu voto. Eu agradeço muito a palavra obrigado, obrigado, obrigado. É a palavra que eu mais tenho dito, né, desde ontem à noite, e preciso dizer para agradecer a todos aqueles que confiaram em nós. E vamos devolver aí com trabalho, com seriedade, que foi esse o grande compromisso que nós fizemos com o Mato Grosso nesses 45 dias da campanha eleitoral. E graças a Deus, né, recebemos aí essa ampla maioria, essa vitória maiúscula aí em primeiro turno. Isso aumenta a nossa responsabilidade e a nossa vontade de trabalhar por Mato Grosso nos próximos 4 anos. Governador, o senhor já tinha dito que um dia após a eleição, se fosse eleito, começaria o trabalho de transição do governo. Como é que vai funcionar essa transição e quem é que vai chefiar a equipe de transição de governo? Lúcio, hoje de manhã, o nosso comitê de campanha, nós abrimos há 45 dias atrás a campanha, fazendo ali um culto ecumênico, né, invocando a presença e a proteção de Deus na nossa campanha. Hoje nós encerramos então, né, essa fase da campanha eleitoral, fizemos também lá um comitê, né, com pastores, com padre, nos abençoando e agradecendo a Deus as bênçãos que nós recebemos, não só pelos votos, mas por ter transcorrido tudo muito bem, com tranquilidade durante esse período. Hoje à tarde, nós já temos a primeira reunião de trabalho, conforme havíamos comprometido. Teremos uma reunião com alguns deputados federais, senadores, para falar sobre, né, o processo de definição das emendas parlamentares, da emenda de bancada, quase 150 milhões de reais para o próximo ano, que será definido pelos atuais, né, deputados federais e senadores. Nós já queremos abrir um diálogo com eles sobre essa definição. E, na sequência, nós vamos conversar também sobre os primeiros passos que nós daremos para definir equipe, a metodologia de trabalho na transição, mas eu irei pessoalmente coordenar essa equipe de transição, que será por área, por setores, mas eu faço questão porque preciso ter todas as informações necessárias para que nós tenhamos aí o conhecimento profundo da realidade, em detalhe da realidade do Estado, para planejar as ações a partir de 2019. A preocupação maior aí é com as contas públicas, Exatamente. O equilíbrio dessas contas. Exatamente, Lúcio. Hoje eu digo aqui, e disse isso durante toda a campanha, Mato Grosso, lamentavelmente, está quebrado. Existe uma dura realidade, existe aí hoje centenas de fornecedores sem receber, com 3, 4, 5 meses ou até mais de atraso. Os municípios de Mato Grosso estão aí com quase 150 milhões de reais sem receber do Estado, uma verba obrigatória que o Estado deveria estar repassando para os municípios cuidar da saúde. Existe aí uma dura realidade financeira, de falta de dinheiro, de falta de caixa, que nós vamos ter que tomar medidas aí necessárias, importantes, para equilibrar receita e despesa nos próximos anos. Durante a campanha, nós já tínhamos conversado sobre isso. Em relação aos duodécimos dos poderes, o governador eleito Mauro Mendes vai procurar os chefes dos poderes para tentar diminuir o valor dos repasses do que os poderes recebem hoje? Lúcio, nós vamos conversar sim com os presidentes dos poderes, fazer um diálogo franco, verdadeiro, honesto, mostrando essas duras realidades. Eu, na qualidade do próximo chefe do Executivo Estadual, do Governo do Estado, vou dar o exemplo. Vou cortar tudo aquilo que é possível cortar. Nós nos elegemos dizendo claramente para a população que nós íamos fazer cortes, diminuir o tamanho do Estado, de secretarias, cargos comissionados, este livre indicação política aí, né, por parte do Executivo, reduzindo tudo que é possível e necessário reduzir para diminuir o custo do Estado, para sobrar dinheiro, para investir na população e naquilo que é o serviço que o Estado tem o dever de prestar. Então, nós vamos fazer
né, essa conversa com os poderes, pedindo, dialogando, pedindo que eles também deem a sua contribuição para ajudar Mato Grosso nesse momento muito difícil. Quantas secretarias podem acabar, governador, e quantos cargos comissionados poderão ser extintos? Lúcio, eu disse claramente que faria, nunca cravei um número, porque eu gosto muito de ser responsável com as minhas palavras e com aquilo que eu digo. Então, nesse momento agora, vamos estudar com profundidade na campanha. Não é possível você dedicar um tempo maior a um tema específico, porque a campanha é muito curta, mas agora, na transição, nós teremos 3 meses para cuidar só disso. Então, nós vamos estudar com detalhe, com profundidade, para ver todas as oportunidades de reduzir, e nós vamos reduzir, porque nós fomos eleitos com essa perspectiva de fazer esse Estado ser menor e mais eficiente, custando menos para o contribuinte. Mas na campanha o senhor chegou a arriscar um número de 5, 6 secretarias. Eu disse ali, talvez 15, 16 secretarias, né, e cortar algo próximo de 30% dos cargos comissionados. Isso é um número inicial, nós vamos tentar fazer o máximo possível sem comprometer o funcionamento da máquina. E com esse corte de secretarias, com o corte dos cargos comissionados, como é que vai ficar o arranjo político do governo Mauro Mendes? Fica mais difícil? Olha, Lúcio, os deputados, eles são eleitos para fiscalizar, eles são eleitos para fazer as leis no âmbito da responsabilidade que eles têm. E a política agora, as eleições, ela deu um recado muito claro aí para todos nós. As pessoas precisam agir de forma diferente. O político tem que agir de forma diferente. Achar que nós vamos construir uma base, na base de cargos, de não sei o quê, não tem problema nenhum a gente receber indicações, participações, mas nós precisamos fazer um governo que funcione, que dê resultado, e não um governo que fica aí trocando favores com os poderes para poder funcionar. Então nós vamos dialogar em cima da verdade, em cima da realidade, e dentro dessa realidade eu tenho certeza que a maioria dos deputados serão parceiros de Mato Grosso, né, da nossa população, e vão cooperar para que as coisas andem de uma forma diferente e melhor no nosso Estado. Agora, e os partidos que apoiaram o senhor? É nesse sentido que eu falei do arranjo político. Diminuem os cargos comissionados, cortam-se secretarias, e como é que fica para montar o secretariado? Não tem problema, Lúcio. O senhor não vai ser muito pressionado para isso? Lúcio, não tem problema, a pressão faz parte do jogo político. Se for pressionado, nós teremos que ter capacidade de dialogar e de resistir a essas pressões. Mas eu acredito que a maioria dos deputados vem com um discurso novo e que eles vão ter que honrar também o voto que recebeu e vai fazer aquilo que é melhor, vão fazer aquilo que é melhor para o Estado de Mato Grosso. O senhor disse também aí que o recado das urnas foi um recado importante para os governantes. E o senhor fala aí também, o senhor citou aí que, olha, a administração não será feita baseada em cima de troca de favores. É uma postura diferente do que vem acontecendo até aqui? Olha, Lúcio, eu não vou ficar falando daquilo que... Analisar o passado já foi o tempo. Nós já vencemos as eleições, né? Graças a Deus tive essa oportunidade e vamos administrar Mato Grosso, olhando para o presente e para o futuro. Não vou ficar olhando para o retrovisor. Se houve coisas erradas, não cabe a mim ficar verificando isso. Quem faz verificação de coisas passadas é o Tribunal de Contas, é o Ministério Público, é a própria Assembleia Legislativa que vai ter que aprovar contas do governo. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com a verdade, mostrando fatos verdadeiros, mostrando os desafios, consequências das decisões que precisarão ser tomadas. Se elas forem tomadas, qual é o cenário? Se elas não forem tomadas, o que pode acontecer? E aí cada um vai ter que cumprir o seu papel para ajudar Mato Grosso a sair do buraco, a sair da grande confusão que nós temos hoje. A campanha, o tema central da campanha de Mauro Mendes neste ano foi baseado na experiência administrativa do senhor enquanto prefeito de Cuiabá e na experiência administrativa de Otaviano Pivetta como prefeito de Lucas do Rio Verde. Otaviano Pivetta terá que função no governo Mauro Mendes? Só uma função institucional de substituto do governador? Ou não, Lúcio. O Otaviano Pivetta é uma pessoa muito qualificada, foi 3 vezes prefeito de Lucas do Rio Verde, ele tem muita vontade, muita energia e certamente vai poder contribuir muito, além de ser apenas um eventual substituto, né, para as minhas eventuais necessidades de me ausentar do comando do Executivo. Tenho certeza que ele vai contribuir muito no dia a dia,
né, com diálogo, com a experiência dele, ajudando inclusive a tocar algumas áreas do governo. Nós vamos conversar sobre isso. Eu ainda não tive essa conversa objetiva com ele, mas teremos certamente, e vamos criar aí uma metodologia diferente, porque o Estado é muito grande, tem problema demais, tem serviço demais. Então não posso pegar uma pessoa tão qualificada quanto ele e colocar lá só de estepe para ser utilizado na hora que eu não puder. Acho que tem muito trabalho para ele e para mais gente que queira trabalhar com seriedade e com honestidade por Mato Grosso. Por falando em mais gente, governador, é a ideia de Mauro Mendes aproveitar no futuro governo auxiliares que trabalham na atual administração para ficar mais fácil exemplificar. Guilherme Miller, Rogério Galo, pode ocorrer isso? Olha, Lúcio, eu não tenho restrição a nenhuma pessoa porque trabalhou no governo A, B ou C. Tem que ser bom profissional, tem que ter competência, tem que ter seriedade, tem que ter capacidade e vontade de trabalhar. Tem muito trabalho pela frente, tem muitos grandes desafios pela frente e nós precisamos desse perfil. Pessoas honestas, competentes, que estejam com muita energia e muita vontade de trabalhar. Vão ter que trabalhar aí 12 horas por dia, em média, né, para dar conta do recado aí nos próximos meses, nos próximos anos. Então, eu não tenho restrição nenhuma, pode ser desse ou daquele governo. Eu quero gente séria, competente e com vontade de trabalhar. Mas esses dois nomes que eu citei, o senhor pensa neles? Olha, Lúcio, eu nunca pensei, antes de terminar o processo eleitoral, em composição de secretaria. Tudo que foi dito aí foi conversa fiada, mas a partir de hoje eu comecei a pensar, certamente esses dois nomes têm predicados, conheço, trabalharam comigo, mas nós temos uma nova realidade e eu vou analisar estes nomes que você citou e tantos outros que eu conheço na hora de nós montarmos aí o perfil do nosso secretariado. Governador, só para a gente encerrar, no dia 1º de janeiro, qual deve ser o primeiro ato do governador Mauro Mendes para, tipo assim, para passar uma mensagem, algo que seja simbólico da futura administração? Lúcio, eu nunca gostei muito dessa coisa de fazer medidas espetaculosas, medidas que chamem muita atenção no começo do governo, porque eu acredito muito no planejamento, no trabalho sério, no trabalho honesto, que planta e que colhe resultados no médio e longo prazo. Foi assim que nós fizemos em Cuiabá. Então aquele negócio, medida espetaculosa para os primeiros 100 dias, aquela barulheira toda, eu não gosto muito disso. Então nós vamos tomar uma série de medidas no curto, médio e longo prazo. Algumas vão ser informadas no começo, algumas vão ficar na prateleira, mas nós temos que ter uma estratégia, um planejamento e muita capacidade e energia para implementar, para executar isso nos próximos meses e nos próximos anos. Então, eu vou tomar medidas importantes na saúde, para fazer a saúde funcionar, medidas importantes para equilibrar receita e despesa no estado de Mato Grosso e tomar medidas importantes para retomar e colocar em marcha, em execução, muitas obras paralisadas em todo o estado de Mato Grosso. Esses 3 eixos vão ter uma prioridade logo no início do nosso mandato. Agora, tem muita coisa importante para ser feita concomitantemente a essas 3 prioridades que nós estabelecemos. Governador, muito obrigado pela presença, pelas informações e parabéns aí pela vitória. Obrigado, Lúcio. Mais uma vez, muito obrigado a vocês que confiaram a nós essa enorme responsabilidade. Vamos trabalhar muito, com seriedade, com Deus na frente e com muito trabalho nos próximos 4 anos. Obrigado, boa tarde, boa semana a todos.